Todo lutador luta por alguma coisa, seja um legado, a grana no bolso ou para honrar a memória de um ente querido que se foi. Esse combustível extra que mexe com o emocional do atleta só coloca mais emoção ao momento que ele tem a mão levantada dentro do octógono. Já vimos vários lutadores superarem dificuldades extremas nas suas vidas pessoais e ainda vencer no UFC para depois se entregar às lágrimas assim que são declarados vencedores. Algumas das demonstrações de emoção mais puras do esporte. Então pega o seu lenço, fã de luta, porque o vídeo de hoje tá emocionante. Já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 vitórias mais emotivas da história do UFC. Número 10, Rose Namajunas. A gente já viu como a Rose Namajunas é sinistra como lutadora, então é difícil acreditar que ela quase se aposentou do MMA depois de perder o cinturão para Jessica Andrade. Ela disse à imprensa após a luta que só queria fazer outra coisa com a sua vida, que era difícil continuar se divertindo com isso. Não é segredo para ninguém que a Rose lidava com questões de saúde mental quando ainda era campeã e que tratava isso por grande parte da sua vida. A pressão e a responsabilidade como campeã chegou a um ponto de ebulição tão alto que ela aparentemente não queria mais fazer parte do esporte. Ela conseguiu superar o medo e a desconfiança em si mesma para nocautear a intimidadora Joanna Jedrzejczyk, repetindo mantras para si mesma e seguindo focada para chegar à vitória. Isso deu certo mais uma vez quando ela enfrentou a Weili Zhang no UFC 261, repetindo para si mesma seu novo mantra: eu sou a melhor. Ela provou para si e para o mundo que estava certa, nocauteando a chinesa com um chutaço na cabeça. Ela sai da mais absoluta calma ao caos em questão de segundos quando é anunciada vencedora e recebe o cinturão do UFC, provando que pode superar seus próprios demônios com fé em Deus e o talento como lutadora. Ela abraçou o cinturão como se ele fosse fugir durante a entrevista pós-luta com Joe Rogan, mantendo um sorriso sincero no rosto, enquanto repetia que era a melhor do mundo. Foi emocionante demais ver como a Rose lidou com suas questões de saúde mental ao longo da carreira até chegar 2 vezes ao topo do mundo. É assustador, mas ela explicou que é exatamente por isso que ela luta, para enfrentar seus medos. Número 9, Cody Garbrandt. Cody Garbrandt cresceu em uma cidade industrial chamada Urquisville, em Ohio, e foi lá que ele conheceu um menino chamado Maddox, garoto diagnosticado com leucemia aos 5 anos de idade. A notícia se espalhou na pequena comunidade e o irmão de Cody, Zack, deu a maior força para ele entrar em contato com o menino e oferecer apoio. O Cody só tinha 19 anos na época e todo mundo sabe que os jovens Garbrandt eram famosos por fazer merda ao longo da juventude. Era mais provável que ele parasse em uma prisão em vez do octógono do UFC, mas Cody conta que se inspirou na luta de Maddox contra o câncer para parar de desperdiçar a própria vida e mergulhar de vez na MMA profissional. A saúde de Maddox piorou depois de um tempo e Cody lhe fez uma promessa. O jovem continuaria confiante para vencer o câncer e Cody ganharia um contrato com o UFC para levar Maddox a um evento com ele, e deu certo. Maddox estava na primeira fileira quando Cody nocauteou Marcos Brimand em sua estreia no UFC. Cody levou Maddox na caminhada até o octógono no UFC 189, um sonho para o garoto que chegou a ficar em uma cadeira de rodas durante o tratamento. O Cody disse que o Maddox não fez nem ideia do impacto que teve na vida dele e que isso era o mínimo que ele poderia fazer. Abre aspas, eu tô feliz por ele estar lá, eu tô feliz por ele me levar pro octógono. Eu vi aquele garoto, ele não teve uma infância normal, as coisas que as crianças fazem todos os dias, de sair e brincar com seus amigos ou o que quer que seja, ele não conseguia fazer isso. O relacionamento deles continuou forte até que Cody conquistou o cinturão no UFC 207 e era nítido que o Cody estava emocionado, falando na entrevista pós-luta o quanto o Maddox o ajudou a chegar até ali e que não estaria ali sem o apoio dele. O Cody tinha acabado de conquistar seu sonhado título, mas 1 minuto depois já tinha colocado o cinturão no jovem batalhador. Número 8, Michael Chiesa. Eu sei que esse vídeo é emocionante e vai ficar ainda mais. O Michael Chiesa é outro lutador do UFC que perdeu tragicamente o pai durante sua carreira profissional, só que ele recebeu a notícia enquanto participava da 15ª temporada do TUF. Ele ainda não tinha lutado no programa quando veio o telefonema revelando a trágica notícia a ele. Embora ele estivesse visivelmente abalado, o Chiesa disse às câmeras que eles haviam conversado sobre essa possibilidade antes do programa e que o pai pediu que não importa o que acontecesse, ele deveria ficar na casa. O Chiesa fez isso e lutou como um animal no TUF, ganhando de Justin Lawrence e James Vick e Al Iaquinta para se tornar o campeão do reality show. Quando tudo passou, o Chiesa disse que nunca teria pisado naquele avião para Las Vegas, sabendo da condição do pai, se ele não tivesse feito ele prometer que não importasse o que acontecesse com ele ou qualquer outra coisa. Chiesa simplesmente tinha que seguir em frente em busca do seu sonho. A comemoração
comemoração depois do TUF foi uma explosão de emoções reprimidas por semanas, finalmente honrando a memória do pai com sua maior conquista. Número 7, Tim Elliott. A morte do treinador Robert Follis abalou o mundo do MMA, ex-técnico de equipes como Extreme Culture e Team Quest, e com uma longa lista de atletas de ponta no currículo, o Robert era visto como mentor e figura paterna por muita gente no esporte, entre elas o lutador Tim Elliott, que tinha se mudado de Kansas para Las Vegas só para poder treinar com ele. Há 2 semanas da luta entre Tim e o invicto Mark de la Rosa, o Robert infelizmente tirou a própria vida. Elliott contou que não conseguiu dormir naquelas 2 semanas, que bebeu bastante e não comeu praticamente nada, chegando a se pesar 61 quilos no início da semana da luta, uns 5 quilos mais leve do que o normal. Ele admitiu antes da luta que estava preocupado como lidaria com as emoções durante o confronto. Abre aspas, eu não quero que isso me canse, eu sinto que se eu puder entrar lá e fazer o que eu amo fazer, então tudo ficará bem. Fecha aspas. Ele pensou em desistir da luta, mas James Krause ajudou a convencê-lo a permanecer no card. O Tim descreveu aqueles momentos como potencialmente destrutivos, mas conseguiu ir até a luta e vencer por finalização no segundo round. Após a vitória, o Tim simplesmente atravessou a jaula e se sentou no chão. Seu adversário foi até ele para dar apoio, entendendo o calvário que ele tinha passado para chegar até ali. O Tim teve a sua mão levantada no final, mas o sentimento era de que ele tinha perdido o que mais importava ali e se entregou às lágrimas. Sua entrevista pós-luta foi curta e ele simplesmente agradeceu ao saudoso Rob Follis por tudo. Número 6, Ian Freeman. O UFC demorou para embalar na Europa desde sua primeira viagem ao Reino Unido, afinal, convenhamos, o esporte naquela região era comandado basicamente por gangsters e a Inglaterra não era tão conhecida assim por revelar grandes talentos. Se teve um cara que deu esperanças aos ingleses nos primórdios foi Ian Freeman, campeão de um GP de Vale Tudo na Grã-Bretanha em 1999. Ele fez algumas lutas no UFC e teve lá o seu sucesso, e era óbvio que ele seria convocado para fazer parte do primeiro evento do UFC no país. Ele foi contratado para fazer o main event do UFC 38 no Royal Albert Hall na Inglaterra, diante de ninguém menos que o invicto e promissor Frank Mir. Freeman era um grande azarão na noite, já que tinha passado 2 anos longe do UFC e Mir tinha atropelado 4 adversários, mas levou a oportunidade muito a sério, treinando ao lado do experiente Josh Barnett. O problema é que Freeman recebeu uma ligação há 2 semanas da luta, revelando que seu pai Billy estava muito doente e tinha ido parar na UTI. O Freeman voltou imediatamente para casa e descobriu que os médicos encontraram um tumor no cérebro do pai, dando uma estimativa de 2 meses de vida. Ele pensou em desistir da luta, mas sua mãe o lembrou que ele trabalhou anos por essa oportunidade e não teria uma segunda chance. Mesmo assim, o peso pesado quis passar cada minuto ao lado do pai. Sua mãe disse, filho, vai para Londres, bate nele e volta para casa para dizer pro seu pai que você deu a ele o melhor presente de despedida de todos os tempos. O Freeman passou um sufoco imenso na luta, quase sendo finalizado no chão e superando uma dor absurda, mas simplesmente não ia desistir. Abre aspas, nenhum homem teria me feito desistir naquela noite. Fecha aspas. Foi uma performance inspiradora, com Freeman nocauteando Frank Mir a 30 segundos do fim do primeiro round e dedicando a vitória ao seu pai. Seu pai infelizmente faleceu na véspera, mas a família pediu que ninguém contasse a ele para não atrapalhar a grande luta da sua vida. Número 5, Khabib Nurmagomedov. As coisas pareciam voltar ao normal no peso leve depois que o UFC tirou o cinturão de Conor McGregor e Khabib faturou o título, mas aí aconteceu uma pandemia mundial e tudo foi por água abaixo de novo. A pandemia impediu que Khabib viajasse e defendesse o cinturão e a confusão voltou a reinar na categoria. Para piorar as coisas, o pai e treinador do campeão, Abdulmanap Nurmagomedov, pegou o Covid e viajou ao Daguestão para ser tratado. Impossibilitado de ficar no corner do filho ao longo de sua carreira no UFC devido a problemas de visto, Abdulmanap finalmente pôde acompanhar de perto uma luta de Khabib quando ele venceu o Dustin Poirier em Abu Dhabi. A próxima defesa de título de Khabib estava marcada para o mesmo lugar contra Justin Gaethje, mas infelizmente Abdulmanap não poderia estar lá, já que seu estado de saúde piorou e ele foi levado para um hospital militar em Moscou, vindo a falecer há um mês da luta. Até mesmo o Conor, eterno rival de Khabib, disse que estaria orando por sua recuperação, e o mundo da luta reconheceu a contribuição do coroa para o esporte. Khabib lutaria com Gaethje semanas depois de uma das maiores tragédias pessoais possíveis, mas ainda assim foi capaz de deixar as emoções de lado e vencer. O discurso pós-luta dele emocionou até quem tem coração mais gelado e terminou com uma frase marcante: se você tem paz, esteja perto deles, isso é tudo. Khabib decidiu que ficaria mais tempo ao lado da família a partir dali. Se isso não te emocionou, eu tenho certeza que você ficará com os olhos marejados ao ver Justin ajoelhado falando para Khabib que não teve a chance de dizer que sentia muito pela perda do pai, mas que ele fez seu pai muito orgulhoso.
Número 4, Cat Zingano. Cat enfrentou adversidades a vida toda até o momento mais complicado de sua carreira no UFC 178. Única mulher da equipe de wrestling no colégio, ela teve que construir praticamente sozinha uma vida inteira para si nos tatames. E tudo mudou quando seu namorado terminou com ela depois que ela comprou aulas de jiu-jitsu de presente para ele. Fazer o que, né? Ela teve que fazer as aulas ela mesma e foi aí que as coisas começaram a mudar para melhor. Foi lá que Cat conheceu seu futuro marido Maurício, que não só foi seu treinador ao longo de toda a sua carreira no jiu-jitsu e MMA, mas também conselheiro, empresário e pai de seu filho. A Cat brilhou no MMA e conquistou a maior vitória de sua jornada no MMA diante de Miesha Tate em abril de 2013, ganhando uma vaga como treinadora do TUF contra a campeã Ronda Rousey. O problema é que ela sofreu uma lesão gravíssima no joelho e ficou de molho e tudo piorou quando seu marido cometeu suicídio no começo do ano seguinte. A amiga da lutadora Barbie Honchik conta que o mundo dela virou de pernas pro ar da noite pro dia, mas Cat sentia que precisava lutar mais uma vez, pois não queria que essa fosse a razão de sua aposentadoria. A Cat voltou ao octógono 8 meses mais tarde, contra ninguém menos que Amanda Nunes, que passou por cima dela no primeiro round. A Cat não desistiu, ressurgindo das cinzas e nocauteando no terceiro assalto. A Cat finalmente explodiu de emoção ao ser anunciada como a vencedora. Honchek contou que Maurício sempre a levantava dentro da jaula depois de cada vitória e foi nesse momento que a Cat procurou pelo marido no octógono. A lutadora percebeu que era possível levar a carreira adiante sem ele e foi um momento que mudou a vida dela e permitiu que Cat seguisse lutando no MMA. Número 3, Corey Stemann. Corey Stemann luta no UFC há anos, já teve performances impressionantes, mas sua vitória no UFC 250, onde mostrou uma incrível capacidade de perseverar nas dificuldades, se destacará para sempre na sua carreira, pois aconteceu exatamente uma semana depois da morte do seu irmão de 18 anos. Muitos esperavam que ele simplesmente desistisse da luta, mas ele explicou que não tinha o que fazer e que seu irmão gostaria que ele seguisse em frente e lutasse. Seu irmão tinha sido um ótimo wrestler e era grande fã de Corey, que lutou bravamente com Brian Kelleher para sair com a vitória. Depois da luta ele falou que desistir nunca foi uma opção, abre aspas. Muitas pessoas têm que fazer seus trabalhos independentemente das coisas que estão acontecendo. Eu tenho o privilégio de ter a carreira atlética que tenho, de ter a família que tenho e de ter todas essas coisas. Eu não me sinto necessariamente especial. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim. Meu coração está obviamente despedaçado. Eu estou de coração partido. Não há uma boa maneira de sofrer, não há uma maneira certa de sofrer. Eu não sei como fazer, fecha aspas. Depois que a luta acabou, até seu adversário Brian o abraçou, sabendo de todo o sofrimento que ele estava passando. Quando eles pararam de se abraçar, o Corey imediatamente caiu em prantos no octógono. O narrador John Wayne percebeu que ele finalmente estava vivendo o luto da morte do irmão e ele admitiu na entrevista que estava segurando as lágrimas a semana toda. Número 2, Adrian Yanez. Toda perda na vida pessoal é devastadora e só o tempo pode ajudar a lidar com isso quando acontece, ainda mais quando é a morte de um treinador que você enxergava como pai e você é apenas um jovem lutador no meio da sua carreira. Adrian Yanez estava arrebentando desde que chegou ao UFC e sempre dava o crédito ao treinador Saul Solis, um dos pioneiros do esporte no Texas e líder da academia Metro Fight Club, famosa academia de Houston e técnico de Yanez desde seus primeiros passos como lutador amador. Solis teve Covid e infelizmente faleceu em 17 de agosto de 2021 e Yanez descreveu o camp como uma montanha russa de emoções, já que ele estava acostumado a ver Saul toda vez que entrava na academia para treinar. As piadas que o técnico fazia, os simples conselhos que ele dava, tudo era um gatilho para ele. Yanez entrou no octógono 2 meses depois para lutar contra Davey Grant e admitiu que não conseguia parar de pensar no fato do seu treinador não estar com ele. O pai de Yanez faleceu alguns anos antes também. Ele disse à imprensa que foi Solis quem chegou na sua vida para preencher esse papel paterno. Abre aspas, ele sabia que eu precisava de algo, então ele me deu um emprego. Ele me contratou como assistente e se certificou de que eu estava na academia, sempre garantindo que eu estava fazendo as coisas certas. Ele fez muitas coisas por mim. Ele tem sido meu modelo e depois que meu pai faleceu, ele era minha figura paterna. Fecha aspas. Yanez acabou assumindo o papel de líder da equipe após a morte do técnico, o que tornou as coisas ainda mais difíceis no dia a dia. O cara teve que se virar nos 30 com o nascimento do seu primeiro filho e a compra da sua primeira casa. A luta em si foi fantástica e Yanez brilhou mais uma vez, conquistando a 4ª vitória consecutiva e o 4º bônus de performance do UFC, antes de cair em prantos no centro do octógono. A dor e responsabilidade acumulada eram demais para ele e ele finalmente poderia extravasar. Yanez disse à imprensa após a luta que ia tirar um tempo para colocar sua saúde mental em ordem e ver como ele conseguiria lidar com aquilo tudo. Número 1, Josh Samman. Essa lista já deixou bem claro que não é nada fácil competir após a morte de um ente querido e as coisas não foram diferentes para Josh Samman. Apesar de não estar mais entre nós, o Samman deixou sua marca no octógono e mostrou um coração gigante no UFC 181.
entrando no octógono para enfrentar Eric Gordon no dia do aniversário da namorada que havia falecido um ano antes. Eles estavam trocando mensagem de celular enquanto ela dirigia o carro e um policial chegou ao local do acidente às 8h41 e mostrava que a última mensagem enviada por Josh foi às 8h36. Ele se culpou para sempre por isso. Ele não havia lutado desde então e ele abriu o coração em uma entrevista à imprensa. Eu achei que eu já estava miserável por tempo suficiente e era hora de tomar alguma atitude para me afirmar e retomar minha própria vida. Ele também perdeu seu padrasto durante esse tempo e teve que consolar a dor da mãe enquanto lidava com a sua própria dor. Quando Josh ficou sabendo que o UFC estava planejando um evento no dia 6 de dezembro, ele sentiu que tinha que fazer parte do card, já que sua namorada Hayley sempre dizia que tudo acontece por um motivo. Ele canalizou todas as suas emoções para o combate, usando a dor e o luto como combustível. A luta foi duríssima e ele elogiou o Eric Gordon como o oponente mais forte que ele já enfrentou, mas que de alguma forma encontrou uma brecha para conectar um chute perfeito na cabeça e nocautear o adversário. O que veio a seguir foi uma das maiores demonstrações de emoções já vistas na história do UFC. O Josh abriu o coração em uma crônica escrita por ele tempos depois ao Bloody Elbow, detalhando toda a experiência que viveu e explicando que não tinha certeza do que fazer com a sua vida depois disso. Ele simplesmente olhou para a câmera depois da vitória e fez uma conexão com os céus para mandar um recado às pessoas que havia perdido. Eu te amo, Hayley, eu te amo, Jeff, eu te amo, Sul. Ele disse a Joe Rogan após a luta que dúvidas e incertezas nunca o fariam desistir e foi de longe uma das vitórias mais emotivas de todos os tempos. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays. E um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.